Ontologia do ainda não ser, utopia e filosofia da praxis, da filosofia de Ernest Bloch. Esta é a segunda parte da minha conferência de introdução. A originalidade da abordagem filosófica blochiana consiste no fato de que ele articula uma metafísica da esperança e um pensamento da antecipação utópica com um pensamento marxista da praxis muito inspirado nas 11 teses de Marx sobre Feuerbach. Trata-se de uma filosofia da esperança utópica cujo objetivo é a transformação do mundo em algo melhor, fundada numa teoria da consciência antecipadora e da concretização com a ajuda da categoria possibilidade, das imagens de desejo utópico da consciência antecipadora, numa praxis de transformação e de humanização do mundo. Ernest Bloch converge com a filosofia materialista da emancipação de Marx, que visa a supressão da exploração capitalista e da alienação pelo trabalho. Ele adere ao objetivo marxiano de uma sociedade sem classes e esboça na sua opus magnum, o princípio Esperança, sua grande trilogia filosófica escrita no exílio nos Estados Unidos nos anos 30 e 40, uma filosofia da praxis que é não somente fundada numa crítica da economia política, mas também numa ontologia do ainda não ser, bem como numa teoria da exteriorização processual das potencialidades das potências utópicas imanentes ao ser. Sua teoria se distingue, entretanto, radicalmente da ontologia existencial fenomenológica de Heidegger ou de Jean-Paul Sartre, na medida em que ele opõe o conceito de esperança ativa e de espera messiânica ao conceito heideggeriano de angústia e preocupação, inquietação. Bloch tinha o hábito de chamar Heidegger, aliás, de professor angústia, professor inquietação. O segundo volume da trilogia Princípio e Esperança comporta um breviário das utopias sociais e analisa todas as utopias e romances de Estado, da República de Platão até a utopia de Thomas More, passando pelos projetos emancipadores dos primeiros socialistas utópicos franceses do século XIX, como Saint-Simon e Charles Fourier. Ele classifica sumariamente as utopias históricas em duas categorias: as utopias da ordem e as utopias libertárias. Nesse quadro, ele dá atenção particular às grandes criações e realizações do espírito utópico na história da arquitetura, da pintura, da medicina e, sobretudo, da música. Nesse sentido, o capítulo intitulado Filosofia da Música, do Espírito da Utopia, de 1818 a 1823, muito apreciado, entre outros, por Adorno, é um verdadeiro acontecimento não só literário, como filosófico, mas também musicológico. Ernest Bloch, contrariamente à sociologia adorniana da música, esta sociologia materialista, define a linguagem musical como a expressão na mais adequada do pré-aparecer ou da pré-aparência utópica ou de uma vontade artística subjetiva que produziu, entre outros, obras importantíssimas, geniais, como, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven. A cultura é, para Ernest Bloch, como já destacou muito bem Emmanuel Levinas, um de seus primeiros leitores na França, a matéria de um ser outro na utopia e, ao mesmo tempo, a expressão de uma inelutável vontade utópica de emancipação da humanidade de todas as coerções, sofrimentos, violências que marcam sua história. O que distingue o marxismo messiânico blochiano, renovado de maneira utópico-concreta nos fundamentos de uma ontologia do ainda não ser, de outras
tendências neomarxistas do século XX é, entre outras, o acento dado à dialética latência-tendência no processo do devir. E é também o abandono do conceito de um ser estático, que, segundo Ernest Bloch, não permite senão a eclosão da verdadeira dimensão da esperança. Dialética da latência-tendência significa, por consequência, para Ernest Bloch, reconhecer no processo do mundo a tendência rumo a algo intencionado, na perspectiva da realização da coisa intencionada, com o olhar da esperança, da vinda de um mundo que nos seja mais adequado, um mundo sem sofrimento, sem dignidade, sem angústia, sem autoalienação, sem o nada. Dito de outra forma, se trataria primeiramente de libertar e exteriorizar as potencialidades utópicas e proto-utópicas já presentes no ser e realizar numa espécie de entrelaçamento produtivo a categoria possibilidade, as imagens de desejo da consciência antecipadora, o processo de um mundo e, portanto, para Bloch, como sublinhou Emmanuel Levinas, essa é a matéria da utopia. A esperança é, para Ernest Bloch, esse marxista que conhecia muito bem a Bíblia, muito mais que um simples desejar de algo que não se possui ainda. Muito mais do que o esforço da natureza humana e do entendimento humano rumo ao ainda não utópico, do qual se espera um melhoramento das condições de vida no rumo de algo como a felicidade. Seria o que se poderia dizer o princípio metafísico e a regra de conduta, uma praxis humanista revolucionária, individual e coletiva, cujo objetivo é a transformação radical do mundo em algo de melhor, que não pode ser atingido de maneira resignada, sem combate, por meio de simples reformas modestas, mas somente por meio de uma estratégia dialética realista proto-utópica, via o meio de tornar consciente, subsumir, superar de maneira revolucionária as contradições do capitalismo para construir o socialismo, a saber, a sociedade sem classes. É nessa perspectiva que combate, aliás, como Rosa Luxemburgo, o gradualismo reformista de Eduard Bernstein e o esperismo de Kautsky e de todos aqueles que, no seio da social-democracia alemã, defendia a transformação lenta e progressiva, mas inevitável, do capitalismo por reformas em economia. E o que se contestava era a sociedade socialista e a via revolucionária blanquista, leninista da tomada do poder pelo proletariado. Então, esse processo da esperança enquanto vontade utópica da transformação do mundo se distingue também do princípio metafísico da consolação da teologia. Ele não preconiza a redenção num além melhor metaterrestre, mas muito mais a transformação do mundo existente, hic et nunc, aqui e agora, por uma praxis ao mesmo tempo humanista e revolucionária que ponha fim na dominação, na alienação e na exploração do homem pelo homem. Ela afronta também, precisamente, em nome dessa esperança utópica concreta, todos os pensamentos filosóficos que defendem, como por exemplo William James, o pragmatismo, a resignação diante da faticidade, a fatualidade, porque esse pensamento é resolutamente orientado, enquanto o pensamento da emancipação da humanidade sofrente, que sofre, no rumo do futuro, do porvir, e não, como afirmam outros, como André Comte Sponville, no contexto da sua polêmica contra toda a utopia geral, não é a esperança mais simples e mais frágil do pensamento desejante. Na sua cruz
usada contra todas as formas e expressões do pensamento utópico, André Comte-Sponville se deixa levar por uma denúncia de todas as ficções utópicas de uma sociedade outra, alternativa, tratando-as de portadoras de ilusão a qual seria preciso renunciar. Ele sublinha o caráter irrealizável, perigoso e totalitário de todas as utopias do passado, do estado ideal, da justiça de Platão até o projeto igualitário dos socialistas utópicos franceses do século XIX, Saint-Simon e Fourier especialmente. Mas ele não menciona explicitamente nem uma só vez o conceito de utopia concreta de Ernest Bloch. É claro que essa polêmica, como aliás aquela de Jonas ou de Gunther Anders, embora Bloch nunca seja citado, essa polêmica é contra um projeto blanquiano de uma reativação da utopia social no século XX e contra a reconstrução e a reabilitação das utopias sociais por Ernest Bloch no princípio Esperança, no contexto de uma fenomenologia da consciência antecipadora. Com efeito, nós estamos aqui em contato com um preconceito muito difundido contra as utopias e as estratégias utópico-políticas em geral, que eram muito comuns depois do esgotamento das energias utópicas, depois de maio de 68, mas também nós vemos aqui um grande mal-entendido quanto ao que o próprio Bloch entende por utopia concreta, porque no fundo se trata da reformulação de uma incompreensão ou má compreensão generalizada, geral, do pensamento utópico em geral, tal como é exposta no plano filosófico por Ernest Bloch. Ou seja, é um denigre dessa estratégia humanista e revolucionária de um defensor das utopias e de um marxismo humanista como Ernest Bloch, que também foi vítima desse dogmatismo irrefletido e da intolerância dos burocratas stalinistas da Alemanha Oriental, que suprimiram seu cargo de professor de filosofia na Universidade de Leipzig. Então, vindo de um filósofo contemporâneo francês progressista, próximo do Partido Socialista, da mesma forma, deve-se lamentar a ausência total nesse dicionário filosófico de André Comte-Sponville, nem que fosse uma pequena entrada sobre a emancipação e utopia. Claro que isso não interessa. Será que é um mero acaso? Acho que não. Então, é importante constatar que todas as críticas e polêmicas de Gunther Anders, de Hans Jonas até André Comte-Sponville, embora incontestavelmente tenham tido um certo impacto sobre o pensamento universitário francês dos anos 1980 e 1990, não conseguiram abafar a chama ardente desse representante único de uma filosofia marxista, humanista, messiânico-utópica, desse dissidente da Alemanha Oriental que se exilou voluntariamente em agosto de 1961, alguns dias apenas antes da construção do Muro de Berlim, Berlim Oeste, onde ele foi acolhido como professor de filosofia na Universidade de Tübingen. E logo depois da publicação do seu Princípio Esperança pela Suhrkampf em Frankfurt em 1959, sua influência internacional era tal que ele até recebeu o título depois que seu livro foi publicado em mais de 30 línguas, 2 anos antes de sua morte, em 1977, recebeu o título de doutor honoris causa pela Sorbonne. De todo modo, o marxismo francês, dominado na época por Roger Caroudi, por Louis Althusser e Henri Lefebvre, nunca realmente o reconheceu. Lefebvre um pouco, mas não muito. Não com muito entusiasmo. Ora, nesses círculos marxistas, onde era de bom tom criticar a política dos dirigentes pró-soviéticos do Partido Comunista Francês, dirigido na época por Georges Marchais, não se apreciava muito o metafísico Ernest Bloch.
nem o pensador utópico místico que, segundo um artigo polêmico do jornal comunista Neues Deutschland, de Berlim-Leste, de dezembro de 1956, ele desgarrou-se do materialismo histórico e dialético. Foi preciso a perestroika e a glasnost de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética em 1991 para que o Partido Comunista Francês reconhecesse, enfim, tardiamente seus erros e se orientasse lentamente rumo a uma reabilitação do grande filósofo marxista da esperança, que era Ernest Bloch. O fato de que o jornal Humanidade tenha publicado em novembro de 2001, em 2 páginas, uma grande resenha elogiosa de minha biografia de Ernest Bloch, Utopia Concreta e Ernest Bloch, publicado em 2001, foi a atestação dessa mudança e talvez o símbolo de uma certa desdogmatização do Partido Comunista Francês. Limitado, claro, mas uma desdogmatização desejada por muitos militantes comunistas de base que contestavam há muito tempo esse alinhamento do partido à União Soviética. Então, podemos falar de uma certa desdogmatização tardia que foi desejada por alguns comunistas reformistas como Robert Hue. Mas, na verdade, havia apenas uma ínfima minoria de comunistas que estavam dispostos a reconhecer Ernest Bloch, outrora denunciado como revisionista e místico pelos stalinistas, por sua defesa de um socialismo outro, com face humana. E ele não visava nada mais do que uma democratização dos países do socialismo real e o fim dessa ditadura dos apparatchiks, a União Soviética, nos países satélites, algo que obscurecia a imagem do socialismo e do comunismo em escala mundial. Com efeito, Ernest Bloch não queria nada mais para esses países do que a libertação da camisa de força dessas ditaduras estatais reduzidas a sistemas de planificação extremamente centralizados e dirigidos de maneira muito autoritária por apparatchiks, e desejava a construção e a instauração do socialismo não como sistema centralizado de planificação, mas ele desejava um socialismo enquanto moral, no sentido de Rosa Luxemburgo. E no seu livro Direito Natural e Dignidade Humana, de 1961, Ernest Bloch reconstrói, num certo sentido, a história secreta do elevar-se do homem neste grande caminho longo e difícil da humanidade oprimida rumo à emancipação, rumo à libertação das relações indignas de servidão e opressão. E ele acentua que existe algo como uma herança socialista de direito natural, algo que continua a se manifestar de maneira subterrânea no marxismo, e o marxismo do século XX deveria se relembrar, trazer à lembrança. Em seguida, ele faz uma ponte entre a revolta espartaquista da antiguidade romana e a filosofia do elevar-se humano dos pré-iluministas, com Grotius, com Thomasius, com Spinoza, e no rumo do sujeito livre e soberano de Rousseau até a Declaração dos Direitos Humanos pela Revolução Francesa, e as teses de Marx referentes à emancipação do proletariado do modo de produção e da dominação capitalista. Então, citação do Princípio Esperança, vou citar uma passagem do prefácio desta grande trilogia filosófica, o Princípio Esperança, magnificamente bem traduzida do alemão por François Villemar, publicada por Gallimard em 1976. Tudo o que há de não ilusório, de realmente possível,
nas imagens da esperança convergem para Marx e se encontram em marcha na transformação socialista do mundo. Embora de maneira sempre diferente e adaptada à situação, a edificação da esperança participa também realmente da edificação da Terra Nova e da esperança dos homens que a consideravam até então apenas um sonho, uma pré-aparência de ordem superior muito elevada. O sonho de uma vida melhor, nós nos perguntamos sempre sobre a vinda da alegria e da felicidade que só o marxismo pode inaugurar. Isso dá lugar, no plano pedagógico, a uma nova abordagem do marxismo criativo, criador, a partir de premissas novas de natureza subjetiva e objetiva. Fim da citação desse importante prefácio do princípio Esperança, de Ernest Bloch. Claro, a esperança que Ernest Bloch tinha colocado com seu otimismo militante depois de seu retorno na Europa em 1949, o ano de sua instalação como professor de filosofia na Universidade de Leipzig, a esperança que ele tinha depositado nesse marxismo criador no leste ficou muito decepcionado. Ele se deu conta do fato de que o que a União Soviética e a Alemanha, todos esses países satélites considerados oficialmente como marxistas, sob a forma canonizada do marxismo leninista, stalinista, era outra coisa muito diferente do que a aplicação criadora dos ensinamentos de Marx ou de Engels. Se tratava muito mais de um marxismo da via estreita, que, como Ernest Bloch destacava, entre outros em suas entrevistas dos anos 60 e 70, era praticado no leste, simultaneamente na Alemanha do Leste, de forma tão burocrática, de forma tão desumana, que não era mais possível reconhecer aí ou perceber o núcleo humanista e emancipatório do materialismo histórico dialético, segundo a leitura blochiana das 11 teses sobre Feuerbach de Marx. E como isso aconteceu historicamente? O socialismo realmente existente se identificava apenas com uma parda imagem da ditadura dos aparatiques, ou seja, um estado de vigilância total com a onipresença dos agentes de polícia política secreta, Stasi, com seu cortejo de denúncias que só pode a longo prazo, como foi o que realmente aconteceu na Alemanha do Leste, na Polônia, na Tchecoslováquia, cavar sua própria tumba, precisamente por causa de sua própria contra-propaganda burocrático-totalitária permanente. É a tese de Bloch, precisamente porque o próprio povo que esta ideologia queria representar, se revoltava, era o povo que se rebelava e começava a incentivar pelas reformas empreendidas por Gorbachev, ele começava a balançar essa forma degenerada do socialismo de Estado. Claro, podemos criticar Bloch por ter tido, sobretudo nos primeiros anos do seu ensino na Alemanha do Leste, uma atitude ainda muito conformista em relação ao regime autoritário stalinista de Walter Ulbricht na Alemanha Oriental, e de ter feito muitos compromissos inaceitáveis com ele durante um certo tempo. Ele, na verdade, recebeu em 1955 das mãos de Wilhelm Pieck e de Walter Ulbricht o prêmio nacional da RDA, acreditando ingenuamente que a orientação antifascista e socialista exibida pelo governo comunista stalinista da RDA deveria permitir a construção de uma sociedade socialista democrática, fazendo um contrapeso com a restauração de uma sociedade capitalista burguesa na Alemanha do Oeste, a Alemanha Ocidental. Mas depois da repressão brutal da greve dos operários da construção civil pelos stalinistas em Berlim em junho de 53, e depois da insurreição popular contra esse regime que se seguiu, ele se deu conta de que tinha se enganado, o que teve como consequência que a partir de 1954-55
ele simpatizava já com o Harish, o sociólogo Harish e o círculo berlinense de dissidentes, ou seja, com a oposição marxista socialista democrática ao regime pró-soviético de Walter Ulbricht, e ele pregava uma via alemã do socialismo, um socialismo com a face humana, e foi juntamente com o professor de sociologia da Universidade Humboldt de Berlim que Ernst Bloch editou a revista alemã de filosofia. Então, mas ele não foi preso, ele condenado como Harish e seus amigos a uma pesada pena de prisão por conjuração política e atividade hostil ao Estado Socialista da RDA em dezembro de 56, depois da repressão sangrenta e brutal da insurreição húngara pelos tanques soviéticos em Budapeste. Na verdade, em razão de desacordos no seio mesmo do Comitê Central do Partido Comunista da RDA, o processo político contra Ernst Bloch por o revisionista, o místico, que já tinha sido preparado, que já devia ter acontecido em março de 1957, foi, na verdade, adiado sine die. Por consequência, as medidas discriminatórias e punitivas a seu respeito, por sua dissidência, se limitaram à decisão de sua aposentadoria compulsória antecipada a partir de agosto de 1957, a interdição de frequentar, a proibição de frequentar a universidade, a biblioteca universitária e o imóvel da radiodifusão da RDA em Leipzig, e sua vigilância permanente pelos serviços de segurança do Estado. A partir de então, ele estava afastado, marginalizado por ordem do presidente do Conselho de Estado da RDA, Walter Ulbricht, e do Partido Comunista dirigente. Depois de ter vivido e trabalhado durante 4 anos, de 1957 a 1961, nessas condições de isolamento quase totais, Bloch vai tomar uma decisão em agosto de 1961, uma decisão importante em função dessa situação impossível, e decide deixar com a família RDA e a cidade de Leipzig alguns dias antes da construção do Muro de Berlim. Seu destino era a cidade de Tübingen, situada a 40 quilômetros ao sul de Stuttgart, em Baden-Württemberg, onde começará para ele uma nova vida, ou seja, a última fase de seu itinerário intelectual, o de um professor engajado e testemunho crítico de seu tempo. Marxista, antifascista, ele lutava na Universidade de Leipzig, mas o marxista crítico, o marxista aberto, não dogmático e utópico marxista, ele vai se manter até o fim de sua vida, e também durante os 16 anos de sua estada e de seus ensinos em Tübingen, de 61 a 1977. Então, última observação. Lendo o tomo primeiro do Princípio Esperança, encontramos com frequência a expressão função utópica. Qual é o significado desse termo da filosofia blochiana da utopia concreta? Várias passagens da primeira parte dessa grande trilogia filosófica nos não deixam dúvida e nos esclarece acerca disso. Função utópica, entendido por Bloch como intervenção da imaginação utópico-revolucionária no processo real do mundo, na sua relação com a ideologia, os arquétipos, as alegorias símbolo, na intenção de se opor ao fatual funesto. Nesse sentido, ele destaca, como Walter Benjamin, a função do número enquanto significação formada realmente existente nos objetos, nos arquétipos, nos símbolos. Um número que remete diretamente ou indiretamente a um sentido. Diferentemente da alegoria, o símbolo é precisamente orientado, segundo Bloch, para o unum necessarium, ou seja, no rumo de um objetivo esperado. E segundo Bloch, esse número do real só existe porque o processo do mundo é ele próprio uma função utópica com a matéria daquilo que é objetivamente possível como substância. Consequentemente, a função utópica de planificação e de transformação humanas são apenas a porta de entrada,
mais ativa da função de aurora, do dia noturno, onde quando todos os números reais, todas as figuras processuais se encontram e se efetuam, como lemos no tomo 1º do Princípio Esperança. Então, como Hegel, Bloch está profundamente convencido de que o processo do mundo está a priori inacabado e que no processo do real, os elementos antecipadores fazem parte da realidade, da própria realidade. Consequentemente, a vontade da utopia pode ser absolutamente articulada com a tendência objetiva, onde ela é atestada e se sente em casa. A emancipação para Ernest Bloch é precisamente a aplicação consciente e crítica dessa vontade utópica individual e coletiva de matéria cultural, política, social, no objetivo da transformação de uma ordem injusta e desumana do mundo no mundo mais humano, um mundo sem discriminação, sem injustiça, sem alienação, sem violência. Bloch foi regularmente criticado por parte de seus adversários críticos, como Hans Jonas e Günther Anders, ou da parte de neoconservadores e neoliberais, conhecidos por sua hostilidade visceral em relação às utopias, e foi criticado por ter feito um uso muito exagerado e não justificado do conceito de utopia, uma crítica que, nessas críticas, está fundada num desconhecimento e até numa desfiguração dos fundamentos reais da filosofia da praxis e da ontologia do ainda não ser do autor do Princípio Esperança, porque o objetivo da reabilitação das utopias libertárias e da função utópica da praxis transformadora do mundo pela filosofia neomarxista do século XX é outra coisa do que uma apologia pura e simples de um utopismo ingênuo e abstrato, porque a utopia concreta de Ernest Bloch não é, no universo de pensamento desse grande filósofo judeu-alemão, nada mais do que a reconstrução, no sentido preciso, de uma filosofia da praxis reorientada para as utopias, ou melhor, no rumo de um pré-aparecer, de uma pré-aparência utópica. É uma filosofia materialista da emancipação que, através da relação dialética das categorias da utopia e da esperança com as categorias do fronte, do novum e do ultimum, traz sua própria contribuição teórica e política para o combate nunca terminado da humanidade pela libertação, pela emancipação no mundo terrivelmente dividido e dilacerado, sempre marcado e desfigurado por grandes conflitos étnicos, religiosos, políticos e graves conflitos e guerras, violências absolutamente incríveis e inaceitáveis, como, por exemplo, nesse momento, nessa guerra de invasão da Rússia, que a Rússia faz contra a Ucrânia. Então, esse mundo, essa parece ser a firme convicção do autor do Princípio Esperança, não pode ser transformado, humanizado, senão pela ação emancipadora dos humanos com base na decisão do fator subjetivo em aliança com os fatores objetivos da tendência econômico-material. Ora, se o fator subjetivo ficar muito isolado, e Ernest Bloch se deu conta desse perigo, corre-se o risco de se tornar o fator determinante de um golpe, de um terrorismo, de uma ceccidade, da barbárie, e não mais da revolução social no sentido de Marx, Rosa Luxemburgo ou de Herbert Marcuse. Consequentemente, a função militante, no otimismo militante, que é evocado por Ernest Bloch no Princípio Esperança, não é nada mais do que a decisão concreta pela vitória da luz, das luzes, da possibilidade real em oposição ao fracasso no processo. Mas isso só é possível se, como conclui Bloch, isso só é possível se o marxismo revisto, renovado de maneira utópico-concreta, se reconstituir em oposição ao corrente frio do stalinismo, como uma corrente quente, uma corrente consciente de todos os movimentos de emancipação que se manifestaram na história, da revolta Spartacus até a Revolução Francesa, da Comuna de Paris, da Revolução de Outubro na Rússia até o movimento libertário
libertário de maio de 68 na Europa, até os movimentos de libertação dos povos na América Latina. Por exemplo, é nessa perspectiva e em plena consciência dessa memória histórica coletiva das lutas pela emancipação que se trata, segundo Ernest Bloch, de começar sempre a reconstrução, a transformação do mundo rumo a algo melhor, sempre no horizonte da esperança e da realização da utopia concreta. Muito obrigado.